Ainda vai levar um tempo pra fechar o que feriu por dentro. Natural que seja assim. Tanto pra você quanto pra mim. Acabou! Acabou, gente! O Moro saiu, caiu, demandou, meteu o pé, pirulitou-se, caiu fora, escafedeu-se. Ô, louco, bicho! Mais uma. O Moro caiu. Eu sei que vocês gostam de me ouvir cantando. Rapaz, o Sérgio Moro caiu. Quem diria, brother? Quem diria? Mais um casamento promissor que não dá certo. Assim como Fátima Bernardes e William Bonner, assim como Gregório e Clarice, assim como Carluxo e seu primo. O último Moro que caiu assim, causou tanta comoção, foi o Moro de Berlim. É impressionante, cara, o que tá acontecendo. Pô, cai mais gente nesse governo do que o Vasco da Gama cai no Brasileirão. E o Moro saiu que nem a Ana Maria Braga, bicho. Soltando os cachorros. Impressionante. Saiu falando um monte de coisa. Acusou o Bolsomito de interferência política na PF. Vocês têm noção? Gente, ó, PF é Polícia Federal, tá? Não é prato feito. Entendeu? Ninguém interfere politicamente num prato feito. Não come esse frango é comunista! Olha só, maçã só verde, hein? Nada de maçã vermelha. Maçã vermelha é petista. A minha imitação do Bolsonaro é sensacional. Carne na grelha jamais será vermelha. Agora olha só. Eu sei que deve ter um monte de gente aí já me xingando nos comentários, me chamando de cego comunista, eu não sou robô do Bolsonaro, essas coisas todas. Petista também falando, mas o Moro não sei o que também. Eu vou falar um negócio pros dois lados, que é o seguinte. Eu vou falar uma verdade absoluta. Desde quando o Bolsonaro começou a aparecer na mídia, eu nunca vi nada de bom nele. E quem diria, né, gente? Quem diria que um cara que falou que daria surra no filho caso o filho fosse gay, que falou que tinha que fuzilar adversário político, que falou que o seu livro de cabeceira era o livro do brilhante Ustra, o torturador da época da ditadura militar. Quem diria que um cara desse teria atitudes autoritárias no seu governo, rapaz? Que maluquice! Mas que surpresa! Depois eu é que sou cego. E dizem por aí que o Bolsonaro só fez isso para proteger os filhos dele. Isso eu invejo de verdade. Porque o cara trocar a direção da Polícia Federal para proteger o próprio filho. O meu pai, o máximo que ele fala quando eu tô saindo é: vai com Deus, meu filho, Deus te proteja. Ou seja, ele deixa na conta de Deus. Ele mesmo tá nem aí. E agora tá claro por que Bolsonaro vive falando que vai proteger a família, né? Quer dizer, a família dele. E no início do casamento com Sérgio Moro, ele disse que o Moro teria carta branca na PF. Mas na verdade é o seguinte, a carta ela estava rasgada um pouquinho e tinha umas rachadinhas ali. Outra coisa que o Bolsonaro falou que não iria fazer e fez foi a política do toma lá da cá. Dizem por aí que ele ofereceu o controle do Porto de Santos para alguns políticos do chamado Centrão. E que os políticos do Centrão estavam já quase que aceitando, mas agora com a queda do Sérgio Moro eles não sabem como é que vai ficar e que não sei o que. Ou seja, os caras ficam negociando lá em cima e o povo que toma no Centrão aqui embaixo. Até o Fernando Henrique Cardoso, ora veja só, falou pro Bolso renunciar. Nos poupe de um processo longo de impeachment, disse o Fernando Henrique Cardoso. Mas o Bolsonaro já se pronunciou, falou pro Fernando Henrique tirar o cavalo dele da chuva, que a renúncia na cabeça dele não é um plano real. Palavras do FHC, ele disse: o Bolsonaro está cavando a sua própria cova. Olha, se o Bolsonaro está cavando a própria cova, eu não sei. Mas se tiver, faz bem. Porque o nosso vizinho Equador aqui, por exemplo, ele tomou todas as precauções que eram possíveis em relação à Covid-19 e ainda assim faltou lugar para enterrar os corpos. Uma das acusações também que deu muito o que falar que o Sérgio Moro fez em relação ao Bolsonaro foi que ele estava querendo ter acesso aos relatórios de inteligência. Olha, eu acho o seguinte sobre isso. Eu acho que todo ser humano busca aquilo que lhe falta.
Então faz sentido o Bolsonaro procurar inteligência. Mas tivemos a volta, o retorno. Bolsomito se posicionou agora no final da tarde, deu as suas explicações e falou primeiramente que o Sérgio Moro tem ego. Ó, rapaz, será? O Moro com ego? O cara que vivia aparecendo na Veja? Não sei. Aliás, tem uma reclamação aqui. Por que existe uma revista que chama Veja e não tem uma revista que chama Ouça? Ou Toque? Fica a reflexão. E disse ele, né, que uma coisa é ter uma imagem de uma pessoa e outra coisa é conviver. Tentando explicar que quando se tem uma imagem é uma coisa que se vê e quando você convive é outra coisa que se vê. Que no meu caso, dá tudo igual. É por isso que eu não faço imagem boa nem má de ninguém. Vote no cego. Aí o Bolsonaro começou o discurso contando como que começou o casamento, para usar uma analogia que ele gosta. Ele encontrou o Sérgio Moro no aeroporto e aí ele foi falar com o Sérgio Moro e o Sérgio Moro cagou na cabeça dele. Sacanagem, Sérgio Moro, isso não se faz, Sérgio Moro! Bobo! E depois, Moro ligou pro Bolsonaro, quis uma reaproximação. Bolsonaro, eu te entendo. Quem nunca levou um toco? Aí depois que a gente estava bem, a pessoa veio. Nossa, até que você é um cego legal e tal, eu sei como é que é isso. Disse o Bolsonaro também, com uma certa pontinha de mago, que não sabe em quem o Sérgio Moro votou no primeiro turno. E falou que não quer saber. O que eu acho estranho, o Bolsonaro não saber em quem o Moro votou no primeiro turno. Afinal de contas, foi o próprio Bolsonaro que disse que tinha as provas de que as eleições foram fraudadas e que ele venceria sim no primeiro turno. Logo, ele sabe todo mundo que votou nele no primeiro turno. Ou será que eu tô maluco? E o Bolsonaro também deixou claro que lá na parada, lá na conversa com o Moro, quando eles estavam lá a sós, na casa dele, na Barra, tomando um vinho, tranquilos, ele falou que o Moro teria autonomia, mas que autonomia não é a mesma coisa que soberania. E aí é que ficou essa coisa. Como é que o Moro caiu nessa, né, cara? Ó, Moro, olha só, o Moro, o Sérgio Moro, é o seguinte, lá no ministério lá o senhor vai ter autonomia. Ai, que legal, obrigado, que legal. Mas não é soberania. Tudo bem, que legal. A minha imitação do Bolsonaro é sensacional. Tudo começou por causa do Alejo, que o Alejo, o Moro não queria que o Alejo saísse, e o Bolsonaro queria que o Alejo saísse, e aí o Alejo não sabia o que queria. Eu vou falar que nessa briga eu tô com o Moro, porque todo mundo sabe que o Alejo é o melhor jogador do Superstar Soccer da seleção brasileira. Deluxe! E pra você que nesse momento deve estar pensando, nossa, cego, o nome do diretor da Polícia Federal não é Alejo. Eu tenho pena de você. E o Bolsonaro falou que no começo estranhou porque o Moro levou todo mundo de Curitiba para colocar nos cargos lá da Polícia Federal lá. Aí o Bolsonaro disse ele que pensou com os seus botões. Olha só, que eu acho que o Bolsonaro sempre começa a frase com olha só. Olha só. Será que todos os melhores quadros da Polícia Federal estão em Curitiba? A minha imitação do Bolsonaro é sensacional. O que eu acho que é uma pergunta válida, tá? Pode falar o que for do Bolsonaro, mas é verdade. Todos os melhores quadros da Polícia Federal estão em Curitiba. Quer dizer, no resto do país é todos uns quadros meio merda, mal pintado, que ninguém sabe quem é o artista. Teve um momento de hesitação, ou excitação, digamos assim, de exasperação, que o Bolsonaro falou que os poderosos se levantaram contra ele. E aí eu pergunto por que os poderosos estavam deitados? Bando de preguiçoso. Disse Bolsonaro que tá lutando contra o sistema e contra o Sterblitz, que eu acho sacanagem, que é um grande ator, comediante, amigo nosso, trabalha bem. Tamo junto, Edu. Aí o Moro disse que tem uma biografia a zelar. Já o Bolsonaro disse que tem o Brasil a zelar. Então por que vocês não trabalham como zeladores? Seria bem melhor para todo mundo deixar Bolsonaro zelando o Brasil, ficar aí andando nos países, tá tudo direitinho, porra, não tem coronavírus, nem isso aí, porra, tô aqui, qualquer coisa, eu troco aí
A bica aí, a torneira aí, tamo junto. A minha imitação do Bolsonaro é sensacional. Eu moro zelando biografia. Pega uma biografia e fica zelando. Bolsonaro quis mostrar também para os seus seguidores, para o Brasil, para o mundo, que ele se preocupa com a coisa pública, né? Então ele disse que, por exemplo, que tem dinheiro, que ele tem direito para usar como presidente, não usa. Desligou o aquecedor da piscina olímpica do Planalto, que é para zelar, para economizar. Disse ele também que mudou o cardápio do Planalto, isso eu concordo. Depois que ele entrou, passou a ter muito mais laranja no governo. Bom, gente, é isso. Gostou desse vídeo? Compartilha e tal, aquela coisa toda, comenta aqui. Ah, não gostou? É do Bolsonaro, quer me matar? Ou então acha que eu tinha que ir petista e acha que eu tinha que ter batido mais no Moro? Ah, não sei o quê. Ou então só não gostou mesmo, tudo bem, sabe? Porra, você vai tá tranquilo.